meus amados, bem-vindo ao canal Maísa Vigneron. Obrigado por você estar aqui escutando esse áudio, estudando comigo, aprendendo junto comigo, de aluno para aluno, a nossa lição de número 2, né? Que é Lucas e Teófilo. E vamos tentar aí explorar um pouquinho para ver se a gente já chega na escola bíblica mais atualizada sobre o assunto, não é mesmo? Espero poder te ajudar nessa jornada da nossa revista Palavra e Vida, edição 81, Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva, né, escrita por pastor Eric Mendonça. Então vamos lá? E o nosso texto base dessa lição é Atos 1, de 1 a 2. Então vamos ler o texto? Lá diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E afinal, quem é Lucas? Lucas é o autor do livro, né, de Evangelho segundo Lucas e também de Atos dos Apóstolos. Ele é um médico, foi um médico muito dedicado e fiel seguidor de Jesus. E claro, ele não deixa de ser um grande historiador, porque os detalhes que ele passa para a gente, né, proporciona a gente uma compreensão de tudo que estava rolando lá naquela época de Jesus e como isso pode nos ajudar nos dias atuais. Ele enriquece muito a nossa compreensão histórica, o que estava acontecendo de histórico na época e também, né, o que estava acontecendo na parte espiritual, as tradições cristãs e tudo o que veio acontecendo aos longos dos séculos. Nós temos que agradecer, né, por esse historiador e servo de Deus ter detalhado para a gente. Amém? Lucas provavelmente era amigo de Paulo, no qual ele destacou tantas coisas feitas por Paulo, né? E também de Teófilo. Teófilo, a gente não sabe muito bem o que é ou quem é, mas vamos mais para frente para a gente poder entender isso. Mas o fato é que essa segunda carta, né, a Teófilo, ela demonstra a conexão do Evangelho à igreja primitiva atribuído ao poder do Espírito Santo, né, que foi lá no dia de Pentecostes. Lucas ele estava ligado à cidade de Antioquia, né, que hoje fica lá pertencendo à Síria, mas naquela época era a terceira maior cidade do mundo, né? Então Lucas ele é o único autor de origem gentílica do Novo Testamento. Então na minha opinião, né, eu acho que ele se compadece muito em detalhar, ele tem muita empatia pelos gentios, porque ele também é um, né? E aquilo que acontece com a gente, de forma tão grandiosa, vindo da parte de Deus, nós queremos transmitir e temos também a mesma empatia com a qual Cristo teve conosco. Então, não é à toa que ele é tão, assim, meticuloso, detalhista nas questões que concernem ao povo gentio. Como eu já disse, ele era médico, né? E provavelmente essa carta de Atos, ela foi escrita ali durante 60 anos mais ou menos depois de Cristo e possivelmente ela foi escrita em Roma. E o que o nosso amigo Lucas tinha como teologia? Como a gente viu lá na lição passada, teologia, né, que é revelação, ela é o estudo, né, de Deus. Lucas ele buscava oferecer através de tudo que ele escreveu ali um relato das coisas de forma ordenada e também confiável, né, dos eventos que aconteceu ali após Jesus ter subido aos céus, né? E ele enfatizava ali o que ele estava escrevendo, ele estava enfatizando a continuidade da obra de Cristo, né? O que aconteceu ali através dos apóstolos, através do poder do Espírito Santo e da Igreja de Cristo, de como foi, né,
essa obra maravilhosa, a missão cumprida, né? Como foi o poder do Espírito Santo ali atuante na propagação do evangelho, de forma que capacitava, né, o evangelho crescer de tal forma que não havia barreiras. Gente, e a visão de Lucas sobre Jesus, né, sobre a igreja de Cristo, sobre tudo que aconteceu ali naquela época, de forma tão detalhada, fortalece a nossa fé, não é mesmo? Fortalece a fé cristã. Proporciona uma base sólida para a história do cristianismo e de toda a sua teologia, porque ele retrata Jesus como o Senhor, o Salvador das nossas vidas, mas de uma forma acessível, né? Que todas as pessoas, independente da sua posição social, do seu gênero ou da sua origem étnica, né? Ele mostrou ali um Cristo acessível para todos nós, inclusive nós que somos gentios, que não somos judeus. Ele mostra como nós podemos ter acesso a esse Salvador. E é lindo a gente poder ter, né, esses escritos, essa história contada através do livro de Atos e também no Evangelho de Lucas. Ele, na realidade, né, o Lucas, ele é um acesso dos gentios ao reino de Deus. Ele teve um papel muito importante, sabe, gente, muito significativo para que a obra de redenção do nosso Deus, né, o Evangelho transcendesse fronteiras culturais, éticas, né, e pudesse chegar até nós através dessas passagens de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Ele também dedica ali em Atos uma boa parte, né, às viagens missionárias de Paulo, mostrando ali a expansão, né, do evangelho para além das fronteiras judaicas, né, destacando a importância da evangelização e da missão da igreja, da nossa missão como servos de Deus. Ele era uma pessoa empática, né? A empatia que Lucas tinha, ele transparece em tudo que ele narra, né? O cuidado de Jesus pelas pessoas marginalizadas, o papel dos gentios na obra de Deus, porque ele mostra ali que os gentios também eram usados pelo Senhor. Os gentios também levaram o evangelho para além das fronteiras, para as nações afins que Jesus mandou que os discípulos fossem. Eles, os gentios, também tiveram um grande papel e têm até hoje no evangelho de Cristo. As histórias de Lucas, os escritos de Lucas, refletem para nós, né, uma sensibilidade única, gente, em relação à compaixão mesmo, né, e o amor, né, divino de Deus por nós. E hoje, gente, como igreja do século XXI, a gente é testemunha, né, desse trabalho que aconteceu, que iniciou-se lá em Atos e permaneceu, venceu e vem convencendo os homens, né, do seu pecado, né, impulsionando a missão da igreja até os dias de hoje. O ID, gente, continua. Assim como o Espírito Santo continua também levando os homens ao arrependimento. Agora vamos para a identidade desse tal de Teófilo, que é uma incógnita, gente. É enigmática essa situação, né? A identidade de Teófilo, que Lucas menciona, né, na obra dele ali, é muito enigmática. Por quê? Não oferece muito detalhe para a gente entender mesmo de forma específica sobre ele, né? Mas a verdade é que Lucas, ele dedica tanto o Evangelho de Lucas quanto o Ato dos Apóstolos a Teófilo e chama ele de excelentíssimo Teófilo. Não era pouca coisa, né, gente? Mas a palavra grega Teófilos, ela significa amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. E tem várias e várias teologias sobre Teófilo, sabe? Mas a primeira coisa que a gente precisa considerar é que se ele for uma pessoa, né? Se Teófilo for uma pessoa,
ele tem interesse ali de informar a essa pessoa uma base muito relevante, né? Muito sólida e muito fiel sobre a vida de Jesus, sobre os eventos que estavam acontecendo, sobre a formação da igreja, sobre a missão da igreja no poder do Espírito Santo e, né, em se importar que essa pessoa tivesse algo muito original a respeito de Cristo. Alguns estudiosos, né, dizem que o Teófilo ele pode ter sido um patrono ou um benfeitor de Lucas, porque naquela sociedade antiga, os patronos, né, eles tinham mania de financiar quem era escritor, quem era artista. E como Lucas ele era ali um historiador, um escritor, pode ser também que esse Teófilo estava ali, né, patrocinando ele, apoiando ele nos escritos dele. E possivelmente, né, é uma alternativa, esse Teófilo poderia ter sido assim, se convertido, né, de gentio, né, se convertido a Cristo e se tornou alguém ali interessado no cristianismo, né? Entre os não-judeus ali, ele se interessou pelo cristianismo e tipo que apoiou Lucas, né? Então possa ser também que Teófilo, ele, além de ser uma pessoa, ele poderia ter esse título aí de patrono, né, do Lucas. E outra possibilidade que a gente tem também é de tratar aí o Teófilo como se fosse um título ou um símbolo teológico, né, que representasse aqueles que amam a Deus, porque a palavra Teófilo no original, né, a palavra grega significa o quê? Amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. Então poderia ser um termo que ele ali fez para representar aquelas pessoas que amavam a Deus, que se aproximavam de Deus, que gostavam do cristianismo, que assumiram a missão de Cristo na vida deles. E nesse caso, se for um título ou um símbolo, aí Lucas estaria assim escrevendo para um público muito mais amplo, né? Não era só ali para o excelentíssimo Teófilo, mas para um público muito maior, porque aí ele estava expressando, né, de forma ali bem convicta o afeto e o respeito por aquelas pessoas que se buscavam, né, aprofundar na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Gente, mas o fato é que, embora a identidade, né, precisa ali de Teófilo, não fique muito esclarecida, ficou um troço meio embaçado, né? Mas o importante é a gente reconhecer uma coisa. Se Teófilo é um indivíduo real, se ele é um patrono, se ele é um título, né, ou se ele é um símbolo, a dedicatória a Teófilo, né, reflete ali a intenção de Lucas de comunicar a mensagem cristã de uma forma acessível, de uma forma benéfica, né, gente, para todo aquele que fosse ler aquela carta, tanto na época quanto ao longo dos séculos. Mas vamos concluir essa parada toda agora? Gente, Lucas, ele se destaca não apenas, né, como um médico, como um discípulo fiel, mas também como um escritor muito habilidoso e um historiador muito meticuloso, vamos falar a verdade, né? A capacidade que ele teve de articular ali a mensagem cristã, né, de uma maneira clara, que envolvesse o leitor, né, mesmo no tempo em que apresentava ali para aquelas pessoas em tempo real, né, mas para nós nos dias de hoje é uma marca muito distintiva, né, e ele contribuiu muito através dos escritos dele para a nossa vida cristã de hoje, para a vida da igreja cristã de hoje. E Lucas, né, ele termina a segunda carta dele a Teófilo, né, o livro de Atos dos Apóstolos, de uma maneira muito notável, né, com Paulo ali, estando preso em Roma, aguardando os julgamentos, mas ele deixa ali toda a narrativa dele em aberto. Ele sugere que a missão da igreja, né, a propagação do evangelho, continue, gente. Porque não é a circunstância que pode parar a gente de viver os propósitos de Deus, de fazer o ID, de ser cristãos.
As circunstâncias ao nosso redor não pode nos impedir, porque se isso impedisse, se a circunstância impedisse o evangelho, meu amado, ele não teria chegado até nós, não é verdade? Ele não teria chegado até você e eu, que somos gentios e não judeus. E essa conclusão, sabe, que ele deixou em aberto, serve como um lembrete muito bom para a gente, de que a história da igreja, ela não é limitada aos eventos que ele registrou ali, mas ela continua por meio das nossas gerações. E a verdade, né? A verdade é que isso chegou até nós. E a prova disso, né, é que isso chegou até nós e louvado seja o nosso Deus por isso. Agora eu só quero deixar um ponto aqui para você pensar e agir. Lucas, ele esteve com a vida dele pronta para servir a Deus, escrever aquilo que foi revelado pelo Senhor. Agora me diz aqui, me conta aqui, e você? Tá pronto para servir ao Senhor com aquilo que você tem de melhor? Gente, a carta de Lucas é maravilhosa. Essa carta que ele escreveu para Teófilo, eu tenho certeza que mudou a nossa forma, né, de enxergar, a forma de Teófilo enxergar a fé em Cristo Jesus. E já pensou em você escrever uma carta para alguém que você ama? Conta nessa carta, né, as suas experiências com Jesus e como você se importa com essa pessoa ao ponto de você testemunhar toda a compaixão, toda a graça e toda a misericórdia que Deus fez na sua vida. Eu lanço esse desafio para você, né? Para você pensar em agir. Será que você está pronto para servir ao Senhor com aquilo que você tem de melhor? E agora eu quero deixar um desafio. Escreva uma carta para uma pessoa que você ama tanto, que você quer ver ela lá no céu. Escreva uma carta para essa pessoa, conte suas experiências de como Cristo tem sido misericordioso com você, de como Ele tem tido compaixão com você e graça, tem te salvado de uma maneira tão inexplicável que você e eu não merecemos, mas Ele tem todos os dias afirmado a salvação dele em sua vida. Faça isso, faça esse ID, uma pequena carta pode salvar grandes vidas. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje, meus amados. Espero que possa ter ajudado vocês, né, nos pontos principais que eu achei interessante da lição. Devido à minha falta de tempo, às vezes eu não consigo me aprofundar tanto no vídeo, no áudio para vocês, mas eu espero que o pouco que eu falei já venha abrir um pouquinho a mente de vocês, o entendimento de vocês. Essa lição a gente vai dar aqui no dia 14/4/2024. E eu agradeço por você ter ficado até aqui, né? Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe tua casa, né? Que Ele possa estar incitando ao seu coração a estudar a palavra de Deus, para que através da verdade você venha estar sendo liberto dia após dia das coisas deste mundo e vendo o que realmente importa, a missão, o evangelho, né? A pregação, o ID, que você possa ir pensar, agir e se sentir desafiado mesmo com as coisas que eu falei e que você possa crescer cada dia mais na presença do nosso Deus. Eu te espero lá na escola bíblica. É claro que você não pode faltar, não é mesmo? Mas aqui, não esquece de se inscrever, deixar um like se você quiser, né? Mas não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com uma pessoa que você sabe que estuda a palavra, a Bíblia, a revista, a Palavra e Vida, né? Não deixe de compartilhar com uma pessoa que talvez não tenha a revista, né? Mas que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir esse esclarecimento. E lembre-se também que essa revista, ela está no site de forma gratuita, né? Então, se você quiser enviar ela para alguém, é muito legal também, você pode estar enviando, né? Vai abençoar a vida dessa pessoa, independente da sua religião, independente de qual igreja ela frequenta. Lá no site palavraevida.com.br
www.batistafluminense.org.br. Você vai encontrar a revista de graça e você pode ainda compartilhar com uma pessoa próxima. Então, até a escola bíblica e eu espero você lá, tá bom? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos dá a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem dele, que excede todo entendimento. Amém?